Eu quero cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Entendimento da Bíblia. Gostaríamos de estar abordando a continuidade, esse é o terceiro vídeo do curso de Sercamp, da Assembleia de Deus Missões, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O livro é Pneumologia 2, cujo tema é Espírito Santo, dons e frutos. A unidade 1, dons espirituais. Vamos orar, amados irmãos, para nós darmos início neste estudo. Pai querido e eterno Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar dando continuidade neste estudo, e o Teu Espírito Santo venha estar conosco, venha falar conosco, venha estar fazendo a Tua santa obra na nossa vida para que possamos entender, discernir e aprender do Teu Espírito Santo, a Tua verdade. Muito obrigado, Senhor, fala conosco mais uma vez, pela Tua bondade, pela Tua compaixão, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos na página 20, que vai vir como subtítulo Deus colocou os ministros na igreja, ou melhor dizendo, Deus colocou os ministros na direção da igreja. Os dons são dados aos membros da igreja para servirem de ajuda. O texto de Esdras 5, verso 2, confirma essa assertiva. Os profetas Ageu e Zacarias auxiliavam os sacerdotes Zorobabel e Jesua através de seus ministérios proféticos. Contudo, na direção do povo estava sobre os ministros. Ninguém, por possuir um dom espiritual, torna-se líder da igreja. Muito bem. E isso não quer dizer que o papel de um líder da igreja, essa pessoa também tenha que adquirir um dom. Ela não necessariamente precisa ter um dom, por exemplo, de profecia, mas ela pode ser uma pessoa que tem um dom de apóstolo, um dom de pastor, mestre. É um dos dons que são exercidos pelo ministério aqui na face da terra, um dos dons do Espírito Santo, mas também existem outras pessoas que auxiliam ao líder desta igreja para que ele venha, assim, com a maior facilidade administrar as coisas da igreja. O dom de poder administrar a igreja não é um dom natural. Certamente nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, nós novamente vamos falar sobre isso, a respeito do Espírito Santo capacitar de uma forma sobrenatural para exercer tais funções. E aqui nós estamos vendo pessoas que também têm os dons espirituais e que são auxiliadores da liderança da igreja. Então, os dons não significa que porque a pessoa tem os dons do Espírito Santo, ela necessariamente precise assumir uma liderança, mas ela exerce um dom para desenvolver algo para servir alguém dentro das condições que ela tem, dentro das suas limitações, e também pelo poder do Espírito Santo sendo usado para poder alcançar vidas, alcançar pessoas que são carentes, necessitadas de uma ajuda, de um auxílio. Tópico 4. Alcance dos dons espirituais. 4.1. Definição. Segundo Schwartz, há alguns anos, o Instituto para o Desenvolvimento Natural da Igreja realizou uma pesquisa entre 1.200 cristãos na igreja, chegando à seguinte assustadora conclusão: 80% dos entrevistados não conheciam os seus dons espirituais. Só 20% afirmaram conhecer e estavam usando os seus dons. Isto significa que pouco tem sido ensinado sobre os dons espirituais. E com um agravante, muitos têm ensinado contra a sua atualidade. Então vejamos o alcance geral dos dons espirituais. Olha só que dado e que a gente, vamos dizer assim, interessante, mas ao mesmo tempo algo negativo. As pessoas não sabem quais são os dons que tem na sua vida, E eu faço essa pergunta: você sabe se você tem um dom espiritual na sua vida? Você pode desenvolver alguma atividade, alguma função na igreja
que o Espírito Santo possa estar te usando, meu amado irmão, minha amada irmã. Coloque em oração para que o Espírito Santo possa falar contigo. Quem sabe você tem um dom espiritual, até mais do que um dom espiritual, e possa desenvolvê-lo no seu ministério, na sua chamada, né? Quem sabe Deus possa estar sendo o seu canal de bênção para que você possa também ser bênção para a vida de muitas pessoas, né? A letra A diz assim: cada crente batizado no Espírito Santo tem pelo menos um dom do Espírito. Olha só, isso aqui é uma assertiva, é uma afirmação. E o que fala a letra A? Entre aspas, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa referência bíblica está em 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 10 e 11. E também a gente conflita com 1 Coríntios 12, verso 7 e o verso 11. Então, essa referência que nós acabamos de ler fala que os crentes, que são batizados no Espírito Santo têm pelo menos um dom do Espírito, porque o Senhor, quando Ele nos capacita, essa capacitação que vem do Espírito Santo, Ele nos dá uma função, nos dá uma atribuição. Então, certamente você, meu irmão, minha irmã, que tem o Espírito Santo na sua vida e você foi batizado no Espírito Santo, você tem alguma utilidade para desenvolver o ministério, a obra de Deus, na igreja onde Deus te colocou. A letra B. Nenhum crente possui todos os dons. Abre aspas, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa referência está em 1 Coríntios 12, versos 29 ao 31. O apóstolo Paulo foi muito sábio nesta palavra, em querer deixar registrado que porque uma pessoa ela não pode ser dotada de todos os dons. Não seria melhor essa afirmação. Talvez a melhor afirmação seria que essa pessoa ela talvez não se vangloriasse pelo fato dela ter mais qualidades ou atributos mais do que os outros. Ela não tentasse ser melhor do que os outros. Talvez seria esta palavra que Paulo queria estar trazendo. Pelo fato das pessoas lá em Coríntios utilizarem os dons espirituais de uma forma errada, como nós já falamos anteriormente aqui. Então Paulo ele quer alertar que os dons eles são distribuídos entre os irmãos, entre a Igreja de Cristo, para que todo esse conjunto de pessoas venham desenvolver a obra e cada um tem a sua utilidade. Mas não quer dizer que uma pessoa tenha todos os dons, Aqui o autor fala que nenhum crente possui todos os dons, Mas há algumas pessoas, alguns teólogos, alguns comentaristas que vêm dizer que o próprio apóstolo Paulo ele tinha todos os dons, Mas eu não posso dizer isso aos amados irmãos que é impossível alguém obter todos os dons. Mas eu acredito que Deus também, na sua graça multiforme, Ele distribui os dons a muitas pessoas, cada um com um dom ou mais dons, para poderem compartilhar, e isso faz tudo que a igreja tenha a união, do desenvolvimento da obra do Senhor, para que o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado, porque o que importa não é a glorificação do nome de alguém, de alguma pessoa, algum membro da igreja, da congregação, mas sim o nome de Cristo que deva ser permanecido, que deva ser colocado lá em primeiro lugar na igreja, tá?
abre aspas aqui, tem um texto comentário, né, que diz assim: a irreverência no culto, os desajustes nos lares, a falta de oração e de consagração, a participação nos costumes mundanos, enfim, a falta de temor a Deus por parte dos membros da igreja fecham as portas ao Espírito Santo para a operação miraculosa através dos dons. Então, muitas coisas, muitos comportamentos de algumas pessoas na igreja vêm entristecer o Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo ele não opera devido a alguns comportamentos. Aqui está falando sobre a irreverência, né? A falta de oração, consagração, talvez a falta de humildade de alguns irmãos por querer saber mais do que outros, por querer desenvolver o ministério de Cristo da sua maneira, por querer entender que só Ele é o detentor de alguns dons ou detentor de algumas funções na igreja, faz com que o Espírito Santo não esteja agindo nessas atitudes. O Espírito Santo, como ele é uma pessoa muito delicada e ao mesmo tempo tem todo o poder, né? Olha só que coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz, né? Ele é uma pessoa delicada, é uma pessoa mansa, humilde, mas também ele tem todo o poder, mas não é com a força do seu braço, com o seu conhecimento, com o conhecimento humano que vai conseguir desenvolver as coisas de Deus na igreja, mas pelo poder do Espírito Santo, na humildade, assim como Cristo foi humilde, ele se fez servo na face da terra. Aí sim, nós cremos que o Espírito Santo pode estar operando na vida dos irmãos. Número 5, atualidades dos dons. 5.1, definição. Existem poucas coisas que um inimigo odeia mais do que ter o seu oponente bem armado e equipado, por isso significa a sua derrota. É por isso que Satanás e suas hostes têm desenvolvido tantas heresias para enfraquecer a força do ensinamento puro do Novo Testamento quanto aos temas do batismo no Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Em outro exemplo, no entanto, há aqueles reconhecidos mestres, excelentes pastores, os quais de uma maneira ou de outra negam, ensinam contra os dons espirituais, deixando de lado um recurso espiritual concedido por Deus à igreja. Vejamos o que tem sido dito dessa doutrina. Ao mesmo tempo que Deus ele concede os dons espirituais, pelo outro lado, infelizmente, o diabo ele vem incutir mentes humanas, inclusive mentes humanas que têm um bom conhecimento, até mesmo da verdade bíblica, todavia distorcida, para ter essa informação, né, para ter essa noção, que é uma noção, vamos dizer assim, até maligna, de que os dons do Espírito Santo, eles não são verdadeiros. Nós vamos ver algumas refutações, né, que nós temos aqui nesse estudo acerca de algumas coisas que nós não concordamos acerca dos dons espirituais, e que essas interpretações que nós consideramos como interpretações errôneas atrapalham o ministério, atrapalham a chamada de um irmão na igreja e faz com que essa pessoa ela fica inerte em relação às coisas que Deus vem trazer para esta pessoa no pessoal e no coletivo da igreja, né? 5.1.1 diz o seguinte: os dons são humanos e naturais. O que nós vamos ver aqui? Vamos ler aqui o texto. Uma tática usada é a de diluir e humanizar os dons. Não sei se vocês lembram que nós comentamos aqui no vídeo que o dom espiritual, os dons espirituais, ele não é humano, ele é algo da parte do Espírito Santo, né, da parte de Deus para o homem, e ele é usado de uma maneira sobrenatural e não humana. Então nós já vamos começando falando assim, né? Então, uma tática usada é de diluir e humanizar os dons. Esta tendência tem existido por muito tempo
esse preconceito contra a ação do Espírito é claramente manifestado em muitos comentários bíblicos, além de ser visto em muitas das notas e paráfrases da Bíblia. A proposta dessa corrente teológica é o de reduzir as operações do Espírito Santo a talentos humanos, habilidades mentais e volitivas, estéticas, poderes mentais e psicológicos. É o produto e a evidência da distância do homem de um Deus sobrenatural e a racionalização oferecida pelo homem para explicar os dons. Aqui estão algumas das táticas e passagens bíblicas mais comuns usadas para solapar os dons sobrenaturais nos dias odiernos. Muito bem, então o propósito dessa tese que foi levantada aqui neste tópico é de enfraquecer o Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, dizendo que o homem, as faculdades humanas, mentais humanas, que tem a capacidade de exercer esses dons. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo, ele não é limitado de faculdades humanas. O Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, o maior consolador, o maior advogado, o maior ensinador que pode nos trazer as verdades acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus, porque ele se limitaria em uma mente humana. O Espírito Santo não se limita a uma mente humana. Infelizmente, essa tese, essa teoria, ela não pode produzir frutos, ela não deve produzir frutos, porque o ser humano ele é limitado, o ser humano ele é falho, ele erra. Ele pode sim ser usado pelo Espírito Santo para desenvolver coisas, utilizando até mesmo as suas faculdades mentais, mas ele não pode atribuir somente ao seu conhecimento, às suas habilidades para desenvolver algo que vem da parte de Deus, se não for pela pessoa do Espírito Santo. Vamos ver aqui a letra A. 1 Coríntios 3, 8 ao 12, qual que é a refutação em relação a esta passagem que eles tomam por uma das bases, Muitos dizem que isto prova o dever de as línguas e a profecia. Abre parênteses, geralmente todos os dons de expressão vocal sobrenaturais. Então nós estamos falando daquilo que é vocal, aquilo que é falado, é pronunciado, os dons que têm relação com aquilo que é falado, pronunciado, com a língua, com a boca, com o falar. Muitos dizem que isto prova o dever de as línguas e a profecia cessarem quando as escrituras fossem completadas. Os cessacionistas dizem ser este o significado dos versículos 8 a 10. Supõe-se que, abre aspas, o que é perfeito, fecha aspas, é o cânon das Escrituras. Todavia, este é um entendimento e uma interpretação errôneos dessa passagem. Ligue a linha de pensamento desse trecho com uma outra, por exemplo, Efésios 4, verso 11 a 16, pelo mesmo autor. Então, o que acontece? É rebatido no próprio livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16, acerca dessa possível assertiva, desses pensadores, vamos dizer assim. Não quer dizer que os dons do Espírito Santo eles vão cessar por causa daquela dispensação, daquele momento que houve ali naquele momento na igreja, mas que o Espírito Santo ele continua atuando até mesmo nos dias de hoje, continua atuando enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, enquanto a igreja for o sal da terra, enquanto a igreja for a luz do mundo. Então o Espírito Santo ele permanece nos corações do homem para desenvolver as capacitações necessárias para que o corpo de Cristo ele venha produzir frutos para a glória de Deus. Outro texto aqui que diz assim, abre aspas, os dons são dados à igreja com a finalidade de equipá-la e habitá-la para a realização da tarefa de evangelização e ganhar o mundo para Cristo,
E esta missão da igreja findará, melhor dizendo, com a vinda de Jesus. Portanto, o tempo estabelecido por Deus para a cessação dos dons é a vinda de Cristo. Então está aqui confirmado, né? Aqui o autor Estevão Ângelo, que fala essas palavras, ele quer dizer que os dons eles permanecem até a igreja, vamos dizer assim, o arrebatamento, né? Quando ocorrer o arrebatamento, então ainda está em tempo de desenvolver esses dons. E como diz na palavra de Deus, já estamos na última hora, e esses dons espirituais muitas vezes é aquilo que mais ajuda, mais auxilia a igreja a poder ser o sal da terra, a luz do mundo, a cumprir a sua missão na face da terra. Muitos que desenvolvem este papel são os missionários que vão nas terras muito distantes, de outra língua, de outro país, para poderem ser usados pelos dons do Espírito Santo, para poderem fazer missões, pregar a verdade e, assim conforme a própria Bíblia Sagrada diz em uma das suas passagens, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, que Deus possa usar os missionários. Nós cremos que os dons do Espírito Santo estão conosco, estão com os missionários, estão com a Igreja de Cristo nos dias de hoje, para desenvolver o santo ministério. Continuando aqui o texto, vemos que em ambas as passagens, Paulo contrasta aquilo que é perfeito, maduro, com o que é em parte imaturo. O contraste óbvio é infância versus maturidade em ambas as passagens. Então, Paulo está falando sobre maturidade espiritual. Observa-se também a semelhante ênfase no amor em Efésios 4, verso 2, versos 15 e verso 16. Essas duas passagens descrevem a igreja como um só corpo, crescendo até a maturidade plena, o que é fato progressivo, contínuo e futuro. Paulo usa a si mesmo para ilustrar este ponto. Ele desistiu das coisas da infância quando se tornou um homem maduro, adulto. De igual modo, quando a igreja crescer até a maturidade plena e ver a Cristo face a face. Verso 12. Então, e somente então, cessarão esses dons. Compare com 1 João capítulo 3, versículo 2. Então, Paulo ele quis citar acerca da maturidade da igreja, a maturidade dos irmãos. Os irmãos estavam aprendendo, as coisas de Deus, acerca das coisas espirituais de Deus. E não quer dizer que os dons eles haviam de se cessar, de parar, pelo fato das pessoas estarem ali não exercendo aquilo que era de fato para ser exercido, as funções e atribuições de Deus, não fazendo a vontade de Deus, vamos dizer assim. Então, as pessoas elas estavam, entre aspas, dando lado à vontade da carne, elas não estavam sendo espirituais, elas não tinham maturidade, entendimento completo das coisas espirituais, não estavam discernindo, entendendo as coisas do Espírito de Deus. E por isso Paulo exorta aos irmãos ali para que eles possam ter mais entendimento. Então, assim como Paulo fala que eles eram meninos e passariam a ser adultos para poderem o quê? Porque eles tinham que discernir as coisas espirituais que eles não estavam discernindo, porque eles estavam alimentando mais as vontades da carne do que as vontades do Espírito. Então, por isso talvez Paulo cita essa parte de cessar, não que venha cessar literalmente ou totalmente o Espírito Santo, ou cessar totalmente os dons do Espírito Santo, mas que isso poderia impedir o desenvolvimento do Espírito Santo por pessoas estar sem maturidade espiritual. Tópico 5.1.2, que fala: os dons do Espírito são capacidades naturais santificadas. Uma outra tese, uma outra teoria que também vem contradizer os dons espirituais, sendo atuantes até os dias de hoje. Está escrito assim: para o teólogo David Lean, entre as várias teorias concernentes à natureza dos dons espirituais, consta aquela que entende serem os dons as capacidades naturais santificadas pelo Espírito. Assim, o cantor possui o dom da música e o médico, através da ciência, o dom da cura, e assim sucessivamente. Então, aqui, esse teólogo, respeitamos a linha teológica, mas nós temos que explicar
também para entendermos a nossa linha teológica. Cada autor que lhe confere a sua interpretação explica e defende a sua teoria. Então nós também explicamos e defendemos aquilo que nós acreditamos, né? Que nós acreditamos que os dons espirituais ainda permanecem na igreja. Então, por isso que nós estamos aqui com essa refutação, ou seja, batendo na tecla de que os dons espirituais ainda permanecem. Todavia, para este teólogo de Genin, ele diz que os dons espirituais, né, ele tem uma natureza humana, né? O Espírito Santo é como se ele aperfeiçoasse o homem, e o homem, de uma maneira natural, desenvolve, né, as coisas do Espírito Santo. Então vamos dizer assim, dá um sentido de glória e de poder ao homem. Mas nós não podemos identificar isso como uma obra do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele mesmo se esvaziou da sua glória para não dar glória até mesmo para a sua pessoa e dar glória ao seu Deus que está no céu. Ele fez-se servo e conservo dos seus irmãos para desenvolver a sua missão, o seu ministério. E isso também, que o Espírito Santo estava sempre com a pessoa de Jesus Cristo em muitos momentos. Veja bem, o Espírito Santo estava com Jesus no momento do batismo. O Espírito Santo estava com Jesus no momento que ele for ao deserto ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo colocou palavras na mente e na hora que Jesus falou com a sua boca, na tentação do deserto. Então o Espírito Santo também estava com Jesus e o Espírito Santo também está conosco até mesmo nos dias de hoje para desenvolver o santo ministério, a obra redentora, confirmando a obra redentora do Senhor Jesus nas nossas vidas. A refutação, conforme Donald G., eminente teólogo das Assembleias de Deus, essa teoria tem o seguinte a seu favor. Abre parênteses, né? De modo correto, dá fé a Deus, de modo correto, dá a Deus, melhor dizendo, a glória por todas as capacidades puramente naturais que possuímos e reconhece que a atitude suprema a ser tomada pela própria pessoa para com cada um desses dons é a de consagrar o dom inteiramente a Deus e ao serviço. Esta é uma gloriosa verdade que abre para nós todos um vasto campo de oportunidades para vários ministérios. De tudo quanto podemos fazer, desde o cozinhar e o carpinejar até o cantar e escrever, o Senhor pode usar, bastando que qualquer desses dons seja posto aos seus pés. E ainda mais, a unção do Espírito, descansando sobre o indivíduo, santificará verdadeiramente a sua capacidade natural. E muito embora tudo isto seja verdadeiro, não podemos deixar de reconhecer que o Novo Testamento fala em algo que está além dos dons naturais, muito úteis e santificados, os dons do ministério com que Cristo enriqueceu a sua igreja. Então, não estamos menosprezando os dons naturais de uma pessoa exercer algo pela sua capacidade humana, muito pelo contrário. Deus deu conhecimento ao homem, Deus deu inteligência ao homem, né? Mas essa inteligência também nós consideramos como uma inteligência natural, mesmo sendo uma inteligência natural, é uma inteligência que veio do próprio Deus. Agora, quando nós falamos acerca das coisas do Espírito Santo, é algo muito além daquilo que é o natural. O homem não tem explicações para trazer, através de informações lógicas e científicas, aquilo que é o sobrenatural de Deus. Apenas pela fé se acredita que pela fé o Espírito Santo ele pode usar alguém de uma forma poderosa. Um exemplo aqui, como podemos citar a pessoa de Sansão. Sansão, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 pessoas. Quem, porventura, no dia de hoje, poderia ter essa força descomunal de matar 1000 pessoas com uma queixada de um jumento, né?
Ele fez isso pela sua força natural? Ele fez isso pela sua sabedoria? Ele foi uma pessoa que ele poliu os seus músculos, né? Ele fez com que os seus ossos ficassem fortalecidos? Ele foi uma pessoa que naquela época ele desenvolveu naturalmente essa função? Não acreditamos assim. Acreditamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que tomou a vida de Sansão, fez tal feito. Então nós entendemos ali, por exemplo, pelo esse exemplo de Sansão, que o Espírito Santo que fez esse algo sobrenatural. Então, quando nós vemos que é alguma força, algo da parte de Deus sobrenatural, uma sabedoria, um conhecimento que vem sobrenatural, nós entendemos que o homem não tem condição nenhuma, humanamente falando, de desenvolver tal função, tal atribuição, mas sim uma obra pelo Espírito Santo de Deus. Próximo tópico aqui, abre aspas, o portador de um dom não recebe para proveito próprio ou para usá-lo quando ou como achar melhor. São dados aos membros do corpo de Cristo para que os use conforme a direção de Jesus, que é a cabeça da igreja. Eurico Bernstein, muito bem afirmado por este autor, que é Deus o cabeça, Ele que governa a igreja, Ele que governa as pessoas espirituais, né? Não tem como Jesus governar as pessoas carnais. Se as pessoas querem render-se às vontades da carne, infelizmente, a sua inclinação será o pecado e será a morte. Mas as pessoas que são espirituais e discernem as coisas espirituais, o Espírito Santo dirige e comanda, e a pessoa de Cristo, que é a cabeça da igreja, que vai dirigir e orientar essa pessoa em todas as suas ações. Continuando, não obstante, embora seja possível adequar certos aspectos dessa corrente aos dons, os quais possuem estreitas relações com habilidades naturais, Donald G. observa, essa teoria, entre aspas, não pressupõe algo que vai além dos dons naturais, por mais úteis e santificados que sejam, e apresenta as seguintes considerações pelas quais essa teoria não se adequa aos dons ministeriais de Éfeso 4. 2 pontos. Tais ministérios são resultados da operação direta do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, versos 4 ao 7. São resultados da graça de Cristo no crente, Romanos 12, 4 ao 6, e também definidos como dons concedidos mediante a graça divina para benefício da igreja. Efésios 4, 7 ao 16. Porém, dons puramente naturais são posses tanto de salvos como de não salvos. Homens e mulheres não regenerados e os quais nada sabem a respeito da habilidade do Espírito, João 14, 17, podem possuir dons naturais idênticos aos do regenerado. Nesse caso, a única diferença está na consagração de tais dons naturais pelo Filho de Deus para seu serviço. Então, aqui nós entendemos que os ministérios são resultados da operação direta do Espírito Santo. O ministério de uma pessoa na congregação, na igreja, ela vem a ser pela obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele dirige e orienta essas pessoas a desenvolver esse ministério, a exercer esse santo ministério. Então, pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas elas vão ser usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para fazerem as coisas acontecerem. Isso não quer dizer que estamos menosprezando os dons naturais da pessoa. Existem os dons naturais, mas o Senhor Deus ele pode lapidar esses dons e desenvolver para o benefício da igreja. E pode conceder também, às vezes, a pessoa de uma maneira sobrenatural usar as suas faculdades mentais, as suas faculdades físicas, por exemplo, como nós falamos aqui sobre Sansão, para também desenvolver o ministério, para que algo ocorra até mesmo de uma forma sobrenatural na igreja. Então, não existem limites para o agir de Deus e do Espírito Santo na vida das pessoas para beneficiar a sua igreja. Alguns dos dons mencionados nas páginas do Novo Testamento são inegavelmente sobrenaturais, como por exemplo os dons de curar, as operações de milagres
e o dom de línguas. Aqui nós entendemos realmente que nós conseguimos discernir, conseguimos entender que esses dons, que é de curar, operação de milagre e os dons de línguas, são algo que vem do Espírito Santo, né? A gente entende realmente que é algo que não tem como você contestar, né? Diz assim: as Escrituras não apresentam a menor hipótese sobre a classificação dos dons do ministério em naturais e sobrenaturais. Estaremos agindo escrituristicamente ao considerar os dons do ministério como dotes naturais santificados? Tal interpretação é contrária às Escrituras e nos leva a perder a verdade vital do ensino. Essa teoria, sem dúvida, é uma posição modernista, a qual coloca tudo que é sobrenatural equivalente ao natural. Toma os dons de curar como sendo a medicina e as diversidades de línguas como o conhecimento de idiomas de outros países. Então, realmente nós chegamos aqui nessa conclusão e refutamos, a consideração de que os dons do Espírito Santo é algo que passa a ser algo natural do homem ou do conhecimento humano limitado. Não acreditamos assim, acreditamos que as faculdades físicas, as faculdades mentais do ser humano podem ser muito úteis se for humanamente colocado em certas ocasiões, mas quando o Espírito Santo ele pega essas faculdades físicas e mentais do ser humano e faz com que essa pessoa venha desenvolver algo sobrenatural, literalmente nós entendemos que é uma ação e um mover do Espírito Santo na vida daquela pessoa, e nós notadamente entendemos que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e não pelo seu conhecimento, não pela sua habilidade, não pela sua consideração de aprendizado humano. Como podemos discernir o elemento sobrenatural? No ministério dos apóstolos, dos profetas, isto apresenta poucas dificuldades, mas já não será tão claro à primeira vista quando se trata do ofício dos evangelistas, dos pastores ou dos mestres. Todos podemos ver o miraculoso nos dons de cura e diversidades de línguas, contudo não prontamente nos governos ou nos socorros. Nossa posição nos leva a esperar que o elemento sobrenatural esteja presente e importa que isto seja reconhecido. A parte de tudo o mais, isto pode nos livrar de enfatizarmos exageradamente os dons sobrenaturais mais exteriores ou que mais apressam. Erro característico dos coríntios, o que sempre tende para o fanatismo e para um testemunho desequilibrado. Então, a igreja de Coríntios não existia esse conflito, Eles não tinham discernimento espiritual sobre as coisas espirituais. Eles não entendiam aquilo que estava agindo na igreja, As pessoas, elas tinham os dons do Espírito Santo, mas elas estavam classificando esses dons do Espírito Santo, a igreja de Coríntios, para o homem, e não era o homem que estava fazendo e desenvolvendo esses dons espirituais. Por isso Paulo exorta a igreja de Coríntios. Então, nos dias de hoje não é diferente. Nós entendemos que o homem ele tem uma certa técnica, habilidade para desenvolver muitas coisas, por exemplo, medicina, arquitetura, engenharia. Deus deu muita inteligência aos seres humanos a desenvolver essas, novamente nós falamos aqui, faculdades mentais. Todavia, quando vem o Espírito Santo na vida de alguém, é algo que você literalmente, você entende que não é o homem que está fazendo, não é o homem que está agindo, mas algo que vem de Deus, que vem do alto, para desenvolver algo que o nome do Senhor Deus venha a ser engrandecido. Continuando e já quase finalizando, diz assim: o elemento sobrenatural dos dons do ministério estará sempre inseparavelmente ligado à unção do ministro pelo Espírito Santo, não só no serviço público, mas também sobre sua vida e experiência individual como um crente batizado. Assim, o mestre, o qual leva ao povo o dom espiritual, dá, entre aspas, palavra de sabedoria, fecha aspas, recebeu sua iluminação por uma distinta operação do Espírito da verdade. O talento humano isoladamente nunca transformará o mundo, e sim homens cheios do Espírito Santo através dos dons espirituais.
Esses ministérios que foram citados aqui, os dons de mestre, né? Os dons de governos, que a pessoa ela tem uma certa inteligência para desenvolvê-los, pode ser confundido também. O dom, inclusive também aqui o dom de pastores, de mestres, evangelistas, pode ser confundidos com dons naturais. Mas como nós mencionamos, né, a pessoa que tem esse conhecimento, né, essa sabedoria de ensinar, de ministrar, de evangelizar, ela pode usar as suas faculdades naturais? Sim, ela pode usar as suas faculdades naturais. Mas algumas vezes o Espírito Santo, ou até mesmo diversas vezes o Espírito Santo, pode tomar a vida desse crente, pode tomar a vida deste evangelista, deste pastor e deste mestre de uma maneira sobrenatural. E nós que entendemos e discernimos aquilo que é espiritual, vamos também entender que é uma obra do Espírito Santo. Então, pela fé, nós cremos que o Espírito Santo pode pegar essas pessoas que algumas vezes têm um certo tipo de dúvida na explicação que essa pessoa está sendo usada para fazer algo, inclusive na obra, na igreja do Senhor Jesus, com suas qualificações técnicas ou com o dom do Espírito Santo. Pode usar das duas maneiras, mas nós acreditamos pela fé que o Espírito Santo, quando ele toma a vida de uma pessoa, é muito diferente. É algo que nós entendemos que verdadeiramente é algo que nós, literalmente, a gente fica assim com os nossos olhos assim atentos àquilo que está sendo feito, porque realmente nós vemos que é algo sobrenatural. Nós vamos finalizar esse vídeo aqui. Agradeço você por ter nos acompanhado até esse momento no canal. Espero que tenha apenas mais um vídeo, né? Para nós finalizarmos esse conteúdo da unidade 1. Que Deus possa abençoar a nossa vida mais uma vez. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo nesse canal.